Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai tratar aí de um dos pilares de uma palavrinha que muita gente tem falado hoje em dia, principalmente quando se trata aí de aplicações de grande porte. E a palavra é observabilidade. Você já imaginou em algum momento um avião decolar e de repente o piloto não saber a altitude, não saber a velocidade, não saber para onde o avião está indo, não tá sabendo qualquer problema que aconteça lá? Não dá para imaginar uma coisa dessa. E é por conta disso que nós, desenvolvedores, também não podemos ficar aí sem norte sobre o que está acontecendo na nossa aplicação. Principalmente quando a gente está falando de aplicações maiores. Então, se você é um desenvolvedor, quer trabalhar em projetos expressivos, quer fazer diferença numa grande empresa ou qualquer coisa desse tipo, sem dúvidas, observabilidade é algo que tem que estar no seu radar. E a observabilidade, de forma geral, ela é composta em três principais pilares. O primeiro pilar é log, depois o segundo são métricas e depois rastreabilidade, legal? Hoje a gente está aqui para falar sobre logs, que é um assunto que eu tenho que dizer que há muitos anos eu não gostava de mexer. Eu achava aquela parada muito chata, ficar vendo log. Às vezes o meu servidor enchia de log ali e daí não cabia mais nada em espaço em disco. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas o grande ponto é que conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai pegando projetos maiores, não dá pra gente trabalhar sem logs. E o grande ponto ainda de quando a gente está falando em log, sabe o que que é? É que nossa arquitetura de forma geral, dos servidores, etc, é totalmente elástica, né? Cada hora a gente tem uma quantidade de máquinas diferente de acordo com o tráfego. Então, se a gente tem logs sendo gravados ali naquele computador, né, naqueles servidores, e aquele servidor morrer, né, sair do ar por conta que diminuiu o tráfego, o que que vai acontecer? Simplesmente a gente perde aqueles logs. Então, por conta disso, a gente tem que tratar e cuidar desses logs de forma diferenciada para que a gente possa agregar todas essas informações num único local para que a gente consiga analisar e entender tudo o que está acontecendo na nossa aplicação. E por conta disso, muita gente vem sempre perguntando qual ferramenta eu posso utilizar para fazer isso. Então hoje eu quero mostrar aqui na prática para você como que a gente pode aí pegar todas as informações que estão acontecendo na nossa aplicação através dos logs, utilizando aí a Elastic Stack, tá? Ou seja, uma stack da Elastic que inclui o Elasticsearch, que inclui o Kibana e que inclui também o Bits. Maravilha? Então vamos ver essa parada acontecendo aí na prática. A gente vai ter dashboard gerado aqui para a gente acompanhar os logs das nossas aplicações. Maravilha? Então roda a vinheta porque a gente tem muita coisa para ver bem a fundo hoje. Vamos lá! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito, mas muito mesmo de pedir, aproveita nesse momento, para tudo, dá um joinha nesse vídeo. Você não tem noção de como um joinha pode ajudar e fazer o nosso canal crescer, fazer com que essa mensagem chegue aí para mais desenvolvedores. Outra coisa interessante, nesse canal só sobe vídeo top, então se você não quiser perder nenhuma novidade, assina o nosso canal agora e ativa as notificações, assim todas as vezes que a gente subir um vídeo, você vai ser notificado aí. Espero, né? Vamos lá, YouTube, vamos notificar a galera aí. Maravilha? Mas sem mais delongas agora, pessoal, vamos entender um pouco melhor toda essa história. Como eu falei para vocês, a gente não pode torcer o nariz quando a gente está falando em log. Log é algo, pode ser algo muito mais excitante do que simplesmente um monte de arquivo TXT que a gente não entende nada, né? A gente log salva aplicações, né? Log faz com que a gente não tenha um voo cego, ok? Então hoje eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente pode trabalhar aí com logs utilizando o Elastic Stack, né? Ou seja, gravando todos esses logs no Elasticsearch,
visualizando no Kibana. E para a gente gravar esses logs no Elasticsearch, a gente vai utilizar aí uma ferramenta chamada Bits, que faz parte de toda essa nossa stack aí da Elastic. Então vamos entender como que a gente vai fazer isso agora. Seguinte, pessoal, esse aqui é o site da Elastic, tá? Então, o Elasticsearch, né, Kibana, etc., são softwares open source, tem algumas módulos e extensões que são proprietárias de forma geral, mas praticamente tudo que a gente vai ver hoje aqui é 100% na faixa, tá? E uma coisa bem interessante e que, entre aspas, acaba sendo protagonista no que a gente vai falar hoje aqui, é sobre esse camarada aqui chamado de Bits, tá? O Bits, ele é conhecido como um Lightweight Data Shipper. O que isso significa no final das contas? Significa que é um programinha bem pequeno, é como se fosse um agente que a gente instala na máquina, que está rodando a nossa aplicação, onde os logs vão ser gerados, e aí ele fica pegando essas informações e jogando no Elasticsearch. O mais bacana é que os caras fizeram isso de uma forma muito leve, de uma forma muito fácil de a gente conseguir trabalhar. E eu quero mostrar isso na prática hoje aqui para você. E, obviamente, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente vai trabalhar com Docker. Assim eu consigo disponibilizar todo o código num repositório para você e, ao mesmo tempo, fica mais fácil de a gente simular todos os nossos ambientes aqui. Então, vamos lá, vamos entender um pouco aqui do Docker. Somente para você saber, eu tenho um arquivo aqui chamado de Docker Compose, tá? Esse Docker Compose, no final das contas, deixa eu até comentar isso aqui, porque a gente vai, numa próxima etapa, mexer nessa parte. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal. Esse Docker Compose, ele vai subir o Elasticsearch, legal? E ele vai subir, inicialmente aqui também, pra gente, o Kibana. Tá? Então, o Elasticsearch basicamente é o banco de dados, o Kibana é basicamente um sistema onde a gente consegue visualizar de milhares de formas os dados que estão no Elasticsearch. Então, antes de a gente fazer qualquer coisa aqui, eu já vou botar esses caras aqui para subir. Maravilha? Então, vamos lá. Docker Compose app-d e ele vai subir esses dois caras aqui pra gente. Você vai perceber também aqui que vai ser gerada uma pasta ES01, que é onde os arquivos do Elasticsearch vão ficar gravados aqui. O Elasticsearch ele demora um pouquinho para subir, então enquanto ele vem subindo a gente vai falar de outra parada aqui. Como que a gente pode trabalhar e fazer alguns testes para utilizar logs? Eu fiquei pensando em desenvolver algum programinha ou qualquer coisa desse tipo, mas lembrando, hoje em dia muita gente já utiliza o famoso Nginx, né, que é um servidor web, proxy reverso e etc. E ele tem, obviamente, os seus processos para trabalhar com log. Então, por conta disso, eu vou utilizar aqui, na nossa demonstração, o próprio Nginx. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem padrão do Nginx, instalar o Firebits para conectar o Bits aí pra gente no Elasticsearch, tá? Para todos os logs serem jogados para lá. Então, vamos lá, vamos botar esses caras aqui para rodar agora aqui comigo. Eu vou criar uma pasta aqui chamada de Nginx para facilitar a nossa vida e vou criar também um arquivo Dockerfile, tá? Se você não conhece, tá boiando aí com Docker, eu super recomendo que você veja os vídeos de Docker que a gente tem no canal aqui, porque vai te ajudar muito. Não dá hoje em dia, galera, para trabalhar mais sem Docker, meu povo. Ainda mais para simular, criar ambientes e qualquer coisa desse tipo. Maravilha? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui o from Nginx 2.latest aqui. Fazendo isso, ele vai criar, né, a nossa imagem baseada na imagem padrão do Nginx. O que eu vou fazer aqui de cara? Eu vou fazer um negócio que pra gente é importante. O Nginx, quando ele sobe nessa imagem padrão, ele pega o arquivo do access.log e o error.log e ele cria um link simbólico mandando para stdout. E a gente quer que ele gere o arquivo do log ali mesmo. Então o que eu vou fazer? Por padrão, eu vou apagar, né, esses links dos logs do Nginx pra ele gerar o log de verdade aqui pra gente. Então eu vou colocar access.log. E eu vou pedir para ele também apagar o error.log aqui que vem padrão para ele. Maravilha? Agora sim a gente já pode começar a brincar e ver se esses logs aqui são gerados para gente. Como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui nessa pasta do Nginx e eu vou
fazer um build, ou seja, eu vou gerar uma imagem aqui pra gente, que vai ser essa imagem aqui, ó, Wesley Williams barra Nginx Bits, legal? Esse Bits aqui você já vai entender, porque a gente vai utilizar o Bits da Elastic, legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar essa imagem agora aqui pra gente, imagem gerada, vou aqui no meu Docker Compose, e vou habilitar aqui, ó, o Nginx, que eu já tinha deixado meio prontinho aqui pra gente, tá? Então o que significa? Toda vez que eu acessar a porta 9000 da minha máquina, vai bater na porta 80 do Nginx no container e a gente vai ver a telinha ali de Hello World do Nginx, legal? Então, por conta disso agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um docker compose app -d, -build, para ele subir aqui pra gente a nossa imagem do Nginx. Então ele tá subindo agora aqui o Nginx pra gente. E vamos ver se esse cara tá no ar mesmo. Localhost 2.9000 subiu o Nginx. Outro cara que eu quero ver para ver se subiu também é o Kibana, que é essa aqui, ó, 5601 aqui. Localhost 2.5601 para ver se o Kibana subiu aqui pra gente também aqui da Elastic. Maravilha. Eu vou colocar aqui Explore o Mayon. E aqui a gente tá com o Kibana aberto, legal? Então se você nunca tinha visto a interface do Kibana, ainda é esse camarada aqui, tem bastante coisa que a gente vai mexer. Tá totalmente zerado esses nossos ambientes. Então o primeiro ponto que a gente quer saber, e para garantir que a gente tá trabalhando realmente com logs, é ver se o nosso Nginx ele tá gerando logs lá dentro do container. Esse é o nosso primeiro passo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse container aqui, né, que é o do Nginx, e vou colocar docker exec -it bash, e eu vou entrar aqui no container. Legal? Ó, tô dentro do container do Nginx. E agora eu vou na pasta /var, /log, /nginx, e vou ver se ele gerou alguma coisa aqui. E olha só que interessante, o arquivo access.log não tá mais vazio. Então se eu acessar aqui o access.log, tá gerando log aqui para mim. Vamos tentar causar um erro para ver se ele gera erro. ls -lá. Error também não está mais vazio. Então a gente sabe que a partir de agora o Nginx está gerando os logs. E é a partir daí que a gente fala qual que é o nosso desafio agora. Pegar esses logs que estão sendo gerados no Nginx e jogar esses logs no Elasticsearch para a gente poder ver no Kibana. Wesley, como que eu faço isso? A gente faz isso utilizando o Bits. O Bits é um executável, basicamente, que tem um arquivo YAML que a gente faz as configurações, que ele se conecta no Elasticsearch e fica mandando essas informações pra gente. O grande ponto é que nós temos diversos tipos de bits, tá? A gente tem o FileBit, que fica pegando dados de arquivos. A gente tem MetricBit, que fica pegando as métricas dos sistemas. O PacketBit para network, WinLogBit, AuditBit, HurtBit, FunctionBit. Então tem um monte de tipo de bit. E o cara que a gente vai trabalhar aqui, ó, é esse FileBit aqui, ó, tá? Esse FileBit, ele é bem interessante porque ele tem alguns módulos pré-configurados. E eu vou mostrar para você agora. Eu vou baixar aqui no meu computador mesmo, para ficar mais fácil de a gente visualizar e entender a estrutura dele, tá? Então, deixa eu sair aqui do nosso container. Eu vou dar um wget e vou baixar aqui o FileBit no nosso computador. Vou descompactar. Estou descompactando o FileBit. E agora vamos entender esse cara aqui, né? Vamos lá, ó. Ele gerou essa pastinha aqui, FileBit. Já deixa eu matar aqui esse arquivo compactado. E tá aqui o FileBit, tá? O FileBit, se você perceber, o que acontece? Ele tem o FileBit aqui, que é o executável. Ele tem o FileBit.yaml, que é o cara que a gente vai querer configurar. Mas olha só que interessante. O FileBit, ele tem aqui diversos módulos, se você olhar. Legal? Então, para todos esses caras aqui, o FileBit, ele já tem módulo criado. O que isso significa? Que basta você ativar esse módulo que automaticamente o Bit já sabe exatamente o formato desses caras para ele mandar para o Elasticsearch já parseado, bonitinho os arquivos, né? Então ele já tem para MongoDB, MySQL, ele tem para um monte de coisa, inclusive, né? Inclusive para o Nginx. Cadê o Nginx aqui, ó? Ó o Nginx, tá? Então ele sabe
como fazer toda a parte de configuração. Deixa eu mostrar aqui, ó, module.d. Se você olhar aqui, ó, para cada módulo desse, ele tem um arquivo YAML correspondente. E o final do arquivo tá .disable. Então a gente sabe que esse módulo está desabilitado. Vamos aqui no Nginx para a gente ver. Olha só, Nginx, tá aqui, ó, Nginx disabled. E esse é o arquivo de configuração para o bits parcial Nginx para gente, né? Então a gente pode botar o caminho, se não botar o caminho ele adivinha aqui pra gente, baseado no sistema operacional, e é basicamente assim que funciona. Mas o bits tem um comandinho que você dá e ele ativa esses módulos automaticamente. Wesley, aonde que a gente vai mexer no bits no nosso computador? A gente não vai. Essa aqui é a parada. Por que eu baixei esse cara aqui? Além de te mostrar isso aqui. Para eu copiar esse arquivo filebit.yaml, tá? Ó, tô copiando esse cara e vou jogar aqui na pasta do Nginx. E você deve estar pensando, Wesley, para que eu tenho que mexer no Filebit no Nginx? Então vamos lá, eu vou apagar esse cara daqui para não gerar mais confusão aqui pra gente. E você vai perceber, tá, que eu preciso do Filebits aqui para que a gente possa configurar o bits, né, o Filebit, para jogar os dados no Elasticsearch. Então ele tem que saber o usuário, ele tem que saber senha, ele tem que saber o endereço do servidor e tudo mais. Então, aqui que começa a nossa mágica. Se você quiser pegar logs de forma geral usando o Filebits, você ativa o log aqui, fala quais os arquivos que ele quer que pegue e ele vai jogar já automaticamente no Elasticsearch. No nosso caso, a gente nem vai precisar ativar porque a gente vai utilizar por padrão o quê? O módulo do Nginx que o próprio Filebit já tem nativo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer configurações para que tudo funcione. Então, primeira coisa, ó, setup Kibana. Ele fala, olha, eu preciso me conectar com Kibana. Como é que eu faço? Aí ele fala aqui, ó, eu tenho esse host. Qual que é o host do Kibana? Se a gente olhar aqui, o host do Kibana é Kibana 2.5601. Então eu vou colocar aqui, ó, Kibana 5601. Show de bola. Outra coisa que eu preciso, me conectar com o Elasticsearch. Qual que é o host do Elasticsearch? ES01. Então vou copiar aqui o Elasticsearch para ES01. Qual que é o usuário e senha do Elasticsearch? O padrão que vem é Elastic e depois o password é o change. Tá? Se você estiver utilizando o Elastic Cloud, você vai poder passar o API Key, etc. E ele já faz a configuração automática. Mas, galera, praticamente era isso que a gente precisava fazer com esse Filebit. Agora que a gente tem o Filebit aqui configurado, o que a gente vai precisar fazer? Instalar o bits no nosso container Docker. Aqui no nosso Dockerfile. Por quê? Porque eu vou instalar o bits aí e jogar esse Filebit configurado que eu tenho dentro desse meu container. E daí, quando ele iniciar, adivinha o que vai acontecer? O bit vai iniciar e vai começar a mandar os logs pra gente. Então esse é o nosso plano. O que eu já tenho aqui pronto, tá? Pra gente não ficar perdendo tempo, né? A gente vai ter que pegar um arquivo .deb para ele instalar, porque o Nginx ele é baseado nesse nosso caso aqui no Debian, então a gente consegue trabalhar aqui. Mas para a gente não ficar perdendo tempo e rodando os comandos, eu já tenho o comando prontinho aqui para a gente fazer isso, tá? E eu só vou colar e você vai ter acesso a esse cara aí, tá? No repositório que eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Basicamente, aqui é o seguinte, ele vai fazer o download do Filebit, igualzinho que eu acabei de fazer, mas a extensão é .deb. E depois ele vai rodar um dpackage aqui para instalar esse .deb aqui no nosso Nginx. É apenas isso, galera. Apenas isso. Uma vez o bit estando instalado aqui no nosso camarada, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o Filebit que eu tenho aqui, né? Esse cara aqui que eu tenho para dentro do container, né? Para dentro aqui da minha imagem. Então eu vou colocar aqui, olha só, /etc, /filebit, /filebit.yaml. Então ele vai pegar o arquivo que a gente tem, que a gente configurou aqui, com o caminho do Elasticsearch e tudo mais, para dentro lá do container, substituindo o padrão. E agora, quando o Filebit iniciar, adivinha o que vai acontecer? Simplesmente ele vai usar essas configurações para a gente trabalhar. Maravilha? Uma outra coisa que eu quero fazer aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida é o seguinte. Eu vou criar um arquivinho aqui
chamado de entrypoint.sh. Por que eu vou criar esse arquivo? Porque eu quero rodar alguns comandos no nosso container na hora que ele for iniciar pela primeira vez. Legal? E quais são esses comandos? Vamos lá. Eu vou colocar falando que é /bin/bash. E aqui eu vou pedir para ele rodar alguns comandos. O primeiro comando que eu vou pedir é para ele rodar o fileBit modules enable nginx. Então aqui eu estou ativando o módulo do nginx para o fileBit. Legal? Depois eu vou pedir para ele dar um fileBit setup. E esse setup, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar no Kibana e vai criar um monte de dashboard prontinho no Kibana para a gente sair utilizando ali para a gente. E agora, simplesmente, eu vou pedir para o serviço do fileBit iniciar. Então eu vou dar um service fileBit start. E agora eu vou pedir para o nginx iniciar, né? Que é aquele famoso nginx daemon off, tá? Então, com isso aqui, galera, olha só que maravilha. A gente ativa o módulo do nginx, a gente faz o setup do fileBit, a gente inicia o fileBit e sobe o nginx aqui pra gente. Então, para que isso aqui ocorra certinho, o que eu vou fazer? Eu vou também precisar copiar esse meu entry point, né, .sh, para barra entrypoint.sh aqui no meu container. E também eu vou precisar rodar um chmod mais x barra entrypoint.sh para dar permissão de execução nesse camarada. E agora eu só vou setar aqui no meu Docker o meu barra entrypoint.sh aqui pra gente. Com isso, galera, em tese a gente já acabou a configuração, tá? Então quando subir, a gente apaga o arquivo de log, instala o fileBit, copia a configuração do fileBit para o nosso container, copia o nosso entry point e a gente dá permissão de execução e ele executa. No nosso entry point, a gente só ativa o módulo e sobe o nginx. Legal? Então, agora que a gente já tem esses camaradas aqui, vamos ver se a gente consegue botar esses caras para rodar. Então, deixa eu entrar aqui na pasta nginx, tá? Eu vou dar um build na imagem novamente aqui pra gente. Ok? E agora eu vou dar um... eu vou subir o nginx agora com essa imagem nova agora. E recriou muito rápido, hein? Recriou muito rápido. Vamos ver o que tá rolando. Docker Compose PS. A imagem tá de pé. Vamos ver os logs. Docker logs. Olha aqui, ó. Ele já começou agora a carregar os dashboards pro Kibana. Isso aí, galera, demora um pouquinho, tá? E o que eu costumo fazer? Eu rodo isso normalmente eu rodo isso manual uma vez só quando o Kibana sobe. Por quê? Porque depois disso ele já tem os dashboards. Então a gente não precisa ficar rodando o tempo todo, tá? Então até mesmo aqui no entry point eu acabo costumando, depois que eu rodei uma vez, eu comento isso aqui, porque a gente não precisa ficar rodando o setup o tempo inteiro. Legal? Então essa aqui é a grande pegada. Aqui ele vai fazer o setup a primeira vez, demora um pouquinho, tá? Então essa aí que é o nosso grande ponto. Olha só que interessante, pessoal. A gente tem um nginx, a gente tem um agente que vai ficar lendo aqueles logs do nginx, mandando para o Elasticsearch. O Kibana vai pegar aqueles logs e a gente vai conseguir visualizar tudo que está acontecendo com o nginx. O mais legal é que tudo isso ali, open source, tá? A gente consegue utilizar sem custo nenhum para ter essas ferramentas na nossa mão. Legal? Vamos aguardar aqui mais um tempinho. A primeira vez sempre demora em relação a esses dashboards, tá? Sem esse carregamento do dashboard, o carregamento é instantâneo, tá? Então vamos ver. Prontinho aqui, ó. Config ok. Então, em tese, agora a gente tá com tudo funcionando. Então vamos ver se é isso aqui mesmo ou se tem mais alguma coisa pra gente ajustar. Eu vou acessar aqui, ó, algumas vezes a tela do nginx. Vou chegar agora aqui no meu Kibana e eu vou aqui em Discover. No Discover, a gente consegue ver todas as informações que vão chegando para cá. Ok? E olha só que interessante.
Se você olhar, a gente está acessando aqui o index pattern do Filebeat e aqui ele está pegando para a gente, ó, todas as informações que ele recebeu do Nginx. Então, conforme eu vou acessando aqui o meu Nginx, né, ele vai pegando esses logs. Conforme eu vou aqui, ele vai pegando do error log aqui para a gente também. Estou dando vários command R aqui para a gente. E agora eu vou dar um refresh. E você vai ver que ele vai pegando. Olha os errors logs aqui para a gente conseguir visualizar. Se eu quiser ter mais informações aqui de item a item, ele consegue pegar. Agora, ele consegue saber certinho os dados porque ele entende o formato dos logs do Nginx. Porque a gente ativou o módulo do Bits para o Nginx. Senão, ele ia pegar tudo que é aquela mensagem de log e colocar tudo num campo só. Mas como ele consegue parsear tudo isso agora aqui, ó, fica possível para a gente conseguir trabalhar. Legal? Agora, poxa Wesley, bacana, mas é assim que a gente vai ficar vendo log? Vamos lá. Se você for aqui no Kibana e der uma olhada aqui em Observability, você vai ver que a gente tem uma opção aqui chamada de Logs, tá? Então, se eu clico aqui em Logs, você vai perceber que eu consigo, tá, ter acesso a todos os logs que estão acontecendo para todo mundo que está inserindo logs no Elasticsearch nesse momento. E aqui eu tenho o tipo de evento, que nesse caso é o Nginx Access Log ou o Error Log, e eu consigo ver todos esses logs aqui. Wesley, mas isso não me ajuda muito, né? Não, ajudar ajuda, claro, né? Eu posso inclusive dar um stream live aqui, e ele vai pegando essas informações aqui, tudo em tempo real aqui pra gente, né? Conforme os logs vão chegando, eles já vão se atualizando e tudo mais aqui pra gente, ó. Mas o grande ponto de tudo isso é o seguinte: além de a gente conseguir pegar os logs e eu conseguir fazer os filtros, né? Eu posso colocar o tipo de erro, o tipo de conexão, através do IP, eu consigo filtrar por qualquer coisa aqui pra gente, tá? O mais interessante de tudo isso é que o Kibana, junto com o Filebeats, eles criaram diversos dashboards para facilitar a visualização de tudo que está acontecendo. Então, se eu chegar agora aqui e for em Dashboards, eu posso buscar aqui por Nginx. E aqui, ó, ele tem o Filebeat Nginx. É um report, né, um dashboard pronto que a gente tem aqui para esse camarada. Então, olha só que maneiro, galera. A gente agora, né, obviamente eu tô na nossa máquina aqui local, então ele não vai conseguir pegar de qual país e etc. Mas ele consegue mostrar da onde que estão vindo os acessos no nosso Nginx. Ele consegue mostrar aqui pra gente, né, uma legenda, né, com código 200, 300, 400, 500 e tudo aqui pra gente, né? A gente consegue pegar os erros conforme vão acontecendo, o volume de dados, a gente consegue colocar, né, e pegar o tipo de sistema operacional, o tipo de navegador. Eu estou usando o Edge, né, tá mostrando aqui pra gente. Então a gente consegue, e as páginas principais que estão sendo visitadas aqui. O mais bacana de tudo isso também é que eu consigo filtrar e pegar. Eu quero só pegar error log aqui pra gente, para ficar melhor. E ele vai pegando os últimos error logs que a gente tem aqui, né? Que a gente precisa. E o access log também. E se eu clicar nesse cara aqui, né? Eu consigo simplesmente entender, né, tudo que esses caras aqui têm em comum para eu trabalhar. Se eu clicar aqui, eu tenho aqueles detalhes todos em JSON, sabendo o que a gente está trabalhando. Galera, isso aqui que a gente fez, basicamente, foi configurar um arquivo YAML e instalar esse agente no nosso servidor do Nginx. Basicamente, só foi isso. A gente não precisou de muito mais. E o mais bacana de tudo é que é de graça. Você pode implementar isso no seu servidor hoje, tá? Seguindo esse tutorial, vamos dizer, que eu quis mostrar aqui para vocês. Mas independente de você implementar ou não, o que eu quero trazer aqui para você é aquela atenção que você acaba tendo que ter para os logs, tá? Entender de logs, trabalhar com logs, saber agregar esses logs, pegar logs de múltiplas fontes para que você consiga entender o que está acontecendo com a sua aplicação, não é mais algo que só os caras de infraestrutura. Desenvolvedor tem que manjar dessa forma, porque quando o seu programa der erro, é você que vai ter que entender o que está acontecendo. É você que vai ter que olhar para os logs. Bacana? Então esse aqui é um pilar,
né, da observabilidade. Espero que você tenha, de forma geral aí, gostado desse vídeo aqui. Espero que você tenha aprendido também com a gente. Novamente, se esse vídeo agregou alguma coisa para você, não esquece, dá um joinha, assina aí o nosso canal, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram, é @devfullcycle. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Thank you.